Bom, o PAEX, chama-se Parceiros para Excelência, é um programa específico para uma melhoria de gestão, né? Ou seja, nós temos dentro da Fundação Dom Cabral um programa de mais de 25 anos, onde ele traz uma reestrutura dentro da gestão, desde o planejamento estratégico, cascateando esse planejamento estratégico para as principais áreas dentro da organização. Não raro, nós temos situações muito interessantes. As empresas crescem sem um planejamento estratégico definido. As empresas normalmente têm uma demanda e essa demanda ela começa a ter um resultado, automaticamente as pessoas começam a faturar. Isso é o melhor do jogo, né? Você ter uma empresa que fatura, mas ao mesmo tempo, nem tudo é a melhor forma de fazer. Então, nesse movimento, o PAEX entra para trazer uma visão sistêmica, não a questão de apagar incêndio, mas sim de termos um planejamento estratégico bem definido, que é o que a solução implementa. Depois do planejamento estratégico definido, nós começamos a cascatear esse planejamento estratégico para toda a organização. Ou seja, dentro de um programa sustentável, um programa estruturante, que é o PAEX, ele vai visitar os primeiros 3 meses, 4 meses, a construção desse planejamento estratégico. E é interessante porque essa construção ela não é feita pela Fundação Dom Cabral, ela é feita em conjunto. A Fundação ela traz a metodologia, uma visão mais sistêmica, trabalhando um pouquinho sobre ameaças, oportunidades, dentro daquilo que a própria metodologia da Fundação a respeito do planejamento estratégico aplica. As pessoas começam a ter um conhecimento, porque quando você entra numa organização para trabalhar o conhecimento, você começa a transferir esse conhecimento pelas metodologias, as pessoas começam a entender o porquê fazer e como fazer. Uma vez que esse conhecimento é adquirido, você tem um legado de educação dentro da empresa. Então isso faz todo sentido. E uma vez que as pessoas conseguem ter esse conhecimento adquirido, nos próximos anos, esse planejamento começa a ser muito mais fácil de executar. Nós estamos falando não para pessoas que nunca fizeram, mas para pessoas que já fizeram esse planejamento estratégico. Logo, os principais gestores começam a ter uma visão mais holística de todo o que envolve a empresa, não só departamental, né? O financeiro falando sobre financeiro, defendendo a bandeira do financeiro, comercial fazendo isso, processos, né? A parte logística, toda a parte, se for indústria ou se for serviços, né? Independente do core business. E nesse movimento as pessoas começam a entender qual que é o verdadeiro objetivo da organização. E é isso que o PAEX faz. Ele traz uma uniformidade. Nós sempre comparamos como um farol, né? Ou seja, aquele que mostra o caminho. E diante de um mar revolto ou um mar tranquilo, você tem que estar sabendo muito bem onde você está e aonde você quer chegar. O PAEX ele é uma parceria, né? Essa parceria ela tem um contrato anual. Esse contrato anual ele é composto por algumas metodologias, ou seja, por um escopo de projeto. Esse escopo de projeto contempla planejamento estratégico, contempla algumas monitorias, no caso 2 monitorias, vagas de PDD, que eu vou falar o que é o PDD, e também alguns outros componentes que nós falamos de comitê de presidentes, né? Isso também está dentro do escopo do projeto. E também o software. Esse software também está dentro do escopo do projeto para apoiar nessa visão para a organização. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre a primeira etapa. Nós sempre trabalhamos com um orientador técnico. É muito interessante porque o orientador técnico ele não só tem experiência acadêmica da cadeira, mas ele também precisa ter no mínimo 10 anos como experiência em empresas, como gestor, ou seja, não é alguém que trabalha simplesmente a metodologia, mas é alguém que já viveu na prática as dores da gestão, né? Isso, ou seja, eu tenho que saber qual que é o tempo de cada gestor dentro desse aprendizado. Então vamos dividir isso em 12 meses. Entre 3 meses, de 1 a 3 meses, nós estamos construindo o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, quem participa? Normalmente são os principais gestores da empresa. RH, diretor financeiro, diretor geral, CEO, que seja.
Hoje o TI tem que estar dentro desse board aí, né, de gestão. E nesse movimento nós construímos o planejamento estratégico, com as suas principais nuances. Nós utilizamos uma metodologia chamada BSC, que é o Balance Scorecard. E nesse contexto nós vemos ameaças, oportunidades, matriz SWOT, tudo isso que envolve o principal objetivo do planejamento estratégico, que é ter um mapa, né, como nós vamos fazer para atingir o principal objetivo da organização, seja ele resultado, simplesmente resultado financeiro, ou também uma melhoria de processos. Isso tudo está envolvido nessa construção. Após essa construção, ou ainda mesmo dentro da identificação dessa construção do planejamento estratégico, nós temos monitorias. Essas monitorias, dentro do planejamento, eu vou usar rapidamente um exemplo aqui. No planejamento estratégico, a empresa identificou, juntamente com o orientador técnico, uma dor iminente, né? Seja em pessoas, seja finanças. E nesse momento, esse orientador técnico que conduz o projeto até o final do contrato, que nós colocamos como 12 meses, mas isso pode ser quanto tempo for relevante para a empresa. Mas nós chamamos um especialista para esse movimento. Esse especialista vai tratar daquela, vamos dizer que aquela dor ou aquela necessidade emergencial. Esse movimento da monitoria, ele tem uma metodologia de cada tema, mas tem um tempo de duração. Nós estamos falando de 4 encontros e 5 horas. Então, o primeiro semestre ele já é comprometido com uma monitoria. E por que é comprometido? Porque cada encontro nós temos um diagnóstico, nós temos um depara, ou seja, sempre tem uma tarefa. E o que é legal de tudo isso dentro de uma monitoria? Você começa a trazer todo mundo com o mesmo entendimento do que foi definido no planejamento estratégico. O planejamento estratégico não está mais na gaveta e não está na cabeça do dono. Ele agora começa a trabalhar cascateando para todas as áreas. Isso é um tema. No próximo semestre nós temos outro tema. Então, ou seja, é um apoio substancial para que a organização comece a dar saltos de evolução. E sempre lembrando que isso é uma visão sistêmica. Você começa a ter uma disciplina de execução, todo mundo trabalhando para um objetivo final, que é o resultado da empresa. Em paralelo, até para não me alongar muito, em paralelo nós temos o PDD, que é um Programa de Desenvolvimento de Dirigentes. Isso é sala de aula. Isso não é dentro da organização. Até agora, o que eu falei está dentro da organização e dedicado. Mas esse movimento, nós temos 3 vagas, e essas 3 vagas, elas são direcionadas normalmente no primeiro ano para os principais gestores, normalmente acionistas, e esses gestores eles visitam 6 temas: processos, projetos, liderança, estratégia, finanças e marketing comercial. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas vão ter 16 horas de aula, num total de 96 no final, para ter uma visão holística. Então, ou seja, as pessoas começam a entender um pouco mais de todos os departamentos, não mais do seu, mas ele começa a ter uma negociação um pouco melhor até com seus stakeholders internos, né? O comercial começa a entender o que realmente o finanças, né, a área financeira faz, né? Começa a fazer sentido para ele. Se ele aumenta o prazo de uma negociação, ele pode prejudicar o fluxo de caixa da empresa. Mas normalmente as empresas, os departamentos não sabem quais são as dificuldades dos outros departamentos. Então, esse movimento não é ter um departamento que ganha, mas é ter uma empresa que consegue atingir os objetivos. E esse PDD faz todo o sentido porque esse gestor começa a ter essa visão holística. Isso eu falei de PDD, isso acontece durante o ano todo. É muito interessante porque não precisa de um tempo para a empresa entrar. A empresa pode entrar no tempo que ela achar interessante, porque é cíclico esse PDD. Então, se você entrar na metade do programa ou no início do programa de PDD, dentro do cronograma, você vai fazer os 6 módulos durante o período do contrato, que são 12 meses. Né? Então, é interessante falar também que no primeiro momento, já da contratação, nós travamos um cronograma de atividades para o ano todo. Olha só que interessante, isso aí ajuda nas agendas, começa a trazer uma disciplina já de execução, já no primeiro passo, que é a disciplina de cumprir as agendas, né? Claro, tem algumas situações que podem ser negociadas, não, sim, mas o ideal é que nós possamos cumprir esse cronograma a contento. Só para finalizar, além de tudo isso, nós temos um software que é de um parceiro, o Stratus One, que é da Cyber, que ele vem para apoiar tudo aquilo que foi construído
no planejamento estratégico dentro de um software com uma gestão à vista. Então, ou seja, é muito mais fácil você saber quais são as performances de cada departamento. Isso tudo já contemplado no contrato. Então, imagina um escopo muito robusto, uma situação muito completa para a organização, não visitando temas isolados, mas visitando tudo que a empresa necessita para avançar. Para quem está em dúvida entre trazer a solução para dentro da empresa, eu sempre comento uma simples situação. A mudança, ela nunca é aceita por pessoas, né? Nós temos uma resistência à mudança muito grande. E um livro velho, mas diz que quem mexeu no queijo, né, é algo antigo, porque as pessoas elas começam a trabalhar de uma forma e é muito complexo alguém que possa ter uma contribuição, mesmo que seja uma ajuda, as pessoas são muito resistentes à mudança. Nesse contexto, eu trago isso para os principais gestores, acionistas, que a confiança que ele pode ter em outras empresas que já realizaram isso ao longo dos 25 anos, já entraram nesse país como cases, ou seja, nenhuma dessas empresas entrou seguras nesse momento, mas eles deram um passo sabendo que nós estamos, vocês estão, né, os clientes estão investindo numa empresa que é a 7ª melhor escola de negócios do mundo, com o principal objetivo de trazer um resultado estruturante para a organização. Então, para que a pessoa sinta-se muito segura, ela pode falar com outras empresas que já usufruíram da nossa solução PAEX. Tá? Então, nesse contexto, assim que você começa no primeiro ano a executar todo esse processo, já começa a ter ganhos substanciais. O próprio time começa a identificar os avanços. Por quê? A metodologia, seja ela qual for, ela vem para facilitar o trabalho das empresas. Ela vem para melhorar a produtividade da empresa, porque ela diminui uma hora. Normalmente você acaba tendo muito mais esforço do que resultado. Quando você aplica a metodologia, você tem muito mais ganhos estratégicos e com isso você tem mais tempo para pensar e não tempo para ficar apagando incêndio. O topo da pirâmide é muito solitário, então quando você trabalha tendo a confiança que seus pares conseguem tomar decisões, porque o pior disso tudo para a liderança não é simplesmente você fazer uma tarefa, executar uma tarefa, mas são tomar decisões que são decisões cruciais para a organização. E você ter parceiros dentro da empresa, embora já são de confiança, que você já está com relacionamento, mas pessoas que você realmente vê um resultado de competência e a fundação faz isso, começa a trazer ganhos substanciais para a organização. Então, essa indecisão, não raro, as pessoas vão sempre ter. Mas eu desafio vocês a investir na 7ª maior escola de negócios do mundo, uma solução que tem mais de 25 anos de experiência, que pode sim somar e muito com a jornada de evolução das empresas. Agora mesmo, se você um pouco falava só um mentirão, mas o que essa solução traz de bom para a vida do cliente? O que essa solução traz de bom para a vida do cliente e não só para o cliente que patrocina isso como principal acionista, mas principalmente para todas as pessoas que estão na organização, porque esse programa ele acaba entrando na organização como um todo. Benefício é uma coisa que nós chamamos de conhecimento. As pessoas, quando adquirem o conhecimento, elas não perdem. Uma coisa é aumentar o salário da pessoa, outra coisa é aumentar a capacidade produtiva dessa pessoa através de uma transferência de conhecimento. Nós não somos uma consultoria, nós somos uma escola de negócios. Então, nesse contexto de escola de negócios, nós trabalhamos na educação. E a educação continuada. Então, ou seja, eu estou fazendo com que esse executivo que entrou, e talvez esse executivo já faz um bom tempo que não volta para uma reciclagem, já faz uma pós-graduação, ele está utilizando todas as metodologias, as ferramentas que a fundação vai estar dentro da empresa aplicando no seu dia a dia, facilitando o seu processo, o seu projeto de trabalho, com metodologia ativa, ou seja, eu adquiri, eu executei, olha o ganho que as pessoas têm quando elas começam a ser protagonista não só do resultado, mas protagonista de toda a jornada dessa construção do resultado.
Então, se existe um ganho substancial, é o resultado até de pessoas que têm por objetivo dentro da empresa galgar um novo cargo, ou seja, ela está sendo preparada para isso. Nós estamos falando aqui de sucessão. Isso é fantástico, tanto para a liderança, quanto para aqueles que estão subindo, né? Eles olham essa cadeira e falam, poxa, eu preciso ter uma competência. E a fundação, o PAEX especificamente, ele trabalha em toda a cadeia de sucessão dentro da organização. Então, eu diria que dentro da empresa, o benefício é para todos, um benefício de um salto de gestão, um salto de uma visão muito mais sistêmica, uma visão holística. É muito interessante o que os clientes que já passaram pelo PAEX, né, falam sobre essa transformação. Esse é o ponto, é uma transformação da organização. É interessante porque a maioria das empresas hoje, ainda, mesmo sem o PAEX, elas ainda aplicam a visão sistêmica e principalmente a disciplina da execução. Por quê? As reuniões que acontecem após o planejamento estratégico, chamadas AGMs, são avaliações gerenciais mensais, essas reuniões são para monitorar o que está acontecendo no planejamento estratégico, mesmo quando o PAEX já foi embora, né, já não está mais dentro das organizações, uma grande parte das empresas ainda executam isso. Ou seja, o maior legado é o que fica como a disciplina de execução. Então isso, as empresas, além de crescer, né, financeiramente, elas crescem de uma forma estruturada e isso começa a dar saltos dentro da empresa. E se tem uma recomendação que hoje nós sempre falamos é que esse cliente que está em dúvida, ele possa ligar para um cliente que já foi ou que ainda que está dentro do nosso contrato ativo, para ele perguntar para essas pessoas que estão ou já passaram, como foi a experiência. E, não raro, a experiência foi muito boa. Eu sempre cito um exemplo de um empresário muito conhecido, uma empresa muito grande, não era tão grande assim, entrou no PAEX e hoje fatura mais de bilhões aí. Ele comenta que os meus colaboradores tinham as competências, sabiam como fazer, mas não tinham disciplina de execução. O PAEX trouxe uma uniformidade para que isso acontecesse como disciplina de execução. Isso é o que todo mundo precisa, almeja, espera das pessoas para contribuir com o desenvolvimento da empresa. Então, quais os problemas que hoje o PAEX pode apoiar no desenvolvimento e na solução desses problemas? Vamos lá, nós temos muitas empresas hoje que trabalham com a sua área de finanças, com uma contabilidade ou terceirizada, que é um DRE estratégico, né? Então, ou seja, as empresas hoje elas trabalham na área das finanças, com finanças, né? E não têm um conhecimento a fundo de números que são altamente estratégicos para uma tomada de decisão. Aí, vamos lá, vamos imaginar hoje que você tenha uma monitoria específica de finanças e que pode apoiar no entendimento dessa cadeia, principalmente de números, de faturamento, de precificação, do que faz sentido no fluxo de caixa, como eu posso pegar e captar dinheiro muito mais em conta no mercado tão competitivo hoje, o que pode chegar primeiro e precisa chegar primeiro é a informação. Mas dados hoje é o petróleo, mas quem pode analisar esses dados? Aí que está toda a diferença. Então você ter uma monitoria de finanças específica para tratar esse ponto, dentro desse guarda-chuva, né, finanças, tem vários subtemas da monitoria. Então, dentro desse contexto, se eu pensar em pessoas, hoje o P de pessoas e o P de processos são dores eminentes nas empresas. As empresas têm muita dificuldade de contratação e de reter talentos. Então, trabalhar isso com um problema atual, mas com uma solução que pode estar dentro de casa, trabalhar com especialista de pessoas, olhando o cenário, entendendo no diagnóstico já dessa monitoria quais são as dores e os gaps que está faltando para retenção, está faltando para captação no mercado desses talentos, o que a minha empresa pode oferecer para aquela pessoa que é um talento, que pode vir a contribuir com a empresa. Ou seja, são vários pontos que nós entramos na empresa, pilares com pessoas, pilares de processos, né? Um redesenho de processos. A indústria
fazer todo um redesenho, um framework, um redesenho da planta, né, da situação do campo fabril, né, isso tudo está dentro da solução PAEX. Então, ou seja, nós temos grandes exemplos de empresas que tiveram um resultado através desse modelo porque melhoraram os processos no detalhe. É importante dizer que as empresas hoje acabam apagando incêndio. O nosso papel é trabalhar muito numa prevenção e não depois que acontece você buscar uma solução.